Lucas capítulo de número 19, versículo de número 1. Glória a Deus. Lucas capítulo 19, versículo de número 1. Eu creio que Jesus está aqui esta noite, que Ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Evangelho de Lucas capítulo 19, versículo de número 1. Amém? Diz o texto, olha aqui para a leitura da palavra. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com alegria. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Os irmãos podem sentar, adorando a Deus. Quero contar aqui um rápido testemunho também, irmãos, um rápido testemunho. Nós estamos há 30 anos servindo a Deus na obra do Senhor. Só aqui em Prata, 20 anos. 2 anos no campo missionário, e os demais dirigindo congregações, liderando jovens. E durante todo o tempo da minha vida no ministério, eu nunca pensei, e isso foi uma falha minha, nunca pensei em mim mesmo, minha casa, minha família. Nunca pensava em adquirir nada para mim. É sempre dedicado à obra, fazendo a obra, me entregando completamente à obra de Deus. Nunca pensei em fazer nada, construir nada para mim, para a minha vida. Mas quando eu completei meus 40 anos de idade, eu comecei a ficar muito preocupado aqui, principalmente aqui nesta região, porque eu vi muitos pastores, até pastores que foram pastores aqui, abandonados na sua velhice. Como nós vimos pastor Aloísio, que morava de favor na casa de sua filha. Como nós vimos também pastor Milton Mariano, que morreu no meio do mato, da roça. Foi o pastor que lançou as bases desse templo aqui. E um dia eu fui pregar numa cidade, e eu fui levado para almoçar na casa de um pastor, também já um ancião. E eu vi as condições da casa daquele pastor. E eu vi que aquele pastor tinha gastado a vida inteira na obra de Deus, mas estava, depois da velhice, esquecido. Porque essa é a verdade, irmão. Isso é a realidade do ministério. Não vou aqui entrar em detalhes, mas geralmente é assim. A pessoa só tem o seu valor quando ela está prestando, está servindo. E eu comecei a ficar preocupado. Senhor, e agora? Cheguei nos meus 40 anos, eu não tenho uma casa, eu não tenho onde morar. Se acontecer algum problema, eu não puder mais pastorear, para onde eu vou? Onde é que eu vou morar? Quando eu envelhecer, como é que vai ser? Eu nunca tive coragem, por causa das necessidades da obra, do ministério, eu nunca tive coragem de financiar nada, comprar nada financiado, nunca tive coragem. Mas um dia, meu sogro, ele veio morar, passou um ano aqui no Prata, morando aqui, um ano. E o meu sogro, ele não sabe ler nem escrever, mas ele é um grande empreendedor. É um grande comerciante. Tanto lá na cidade dele, em todo lugar que ele chega, ele
Ele é um grande comerciante, ele sabe comercializar. Então, quando ele chegou no Prata, ele já começou a empreender. Quando lançou ali o loteamento do Jacarandá, ele já foi lá, ele já comprou um terreno, ele já começou a pagar, ele já começou a limpar. Ele mesmo quem fez colocou a terra, ele fazia tudo lá para manter aquele terreno. Só que um dia ele decidiu ir embora. E um dia à tarde, eu morava aqui nesse predinho. Como eu disse, eu nunca tive coragem de comprar nada pagando parcelas financiadas. Um dia ele chegou com os documentos na mão, com o contrato, disse: eu vou embora e você vai ter que ficar com o meu terreno. Eu falei: não, eu não vou ficar não. Você vai, não tem conversa não. E eu sei que foi Deus que usou ele, porque eu nunca tive coragem de fazer isso. Você vai, o que eu já paguei, você me paga quando você puder, e você continua pagando aí. E já virou as costas e foi embora. E eu senti que ali foi Deus que usou ele, porque Deus sabe que eu não tinha coragem eu nunca tive coragem de fazer conta. Então eu só compro aquilo que eu tenho condições de pagar. E aí eu não tive opção. Hoje eu sei que foi Deus que usou ele. E eu passei 10 anos pagando esse terreno. E essa semana eu terminei de pagar para a glória do Senhor Jesus. Já estamos lá construindo. E pelo menos um lugar para nós irmos quando envelhecermos, nós já temos, para a glória do Senhor Jesus. Então eu queria contar esse testemunho. Hoje a gente completou essa semana. Depois de 10 anos a gente conseguiu quitar esse terreno para a glória do Senhor Jesus. Muito bem, meus amados, eu quero pregar uma palavra sobre quando Jesus entra na nossa casa. Quando Jesus entra na nossa casa. Um texto muito conhecido de todos nós, que é a história de Zaqueu. E o evangelho de Lucas é o único evangelho dos 4 evangelhos que registra a história de Zaqueu. É o único evangelho que registra a história de Zaqueu. Zaqueu era um chefe geral de uma coletoria que ficava na cidade de Jericó. A cidade de Jericó era uma cidade onde tinha um comércio muito forte, e por isso se fez necessário implantar ali uma base de publicanos, de coletores de impostos, que eram comandados, gerenciados por Zaqueu. Zaqueu, todos nós sabemos que ele era um homem de pequena estatura, e sua pequena estatura contribuiu com sua curiosidade no intuito de ver quem era Jesus. Muitas das vezes o homem ele é tomado por um sentimento de curiosidade quando Deus está fazendo alguma coisa, e ele vai, mesmo que de forma inconsciente, para ver Jesus fazer alguma coisa. E ao mesmo tempo que de forma inconsciente ele vai querer ver Jesus, Jesus se aproveita para ganhar sua alma, ganhar a alma deste homem. Foi o que aconteceu com Zaqueu. Zaqueu, ele nunca tinha visto a Jesus. Ele nunca tinha visto a Jesus. Até porque os coletores de impostos, os republicanos ou os publicanos, eles não eram bem vistos na sociedade judaica, não eram aceitos na sociedade judaica. Eles não se moviam dentro da sociedade judaica, porque os publicanos eram judeus que trabalhavam para o maior inimigo de Israel, o Império Romano. Então geralmente os publicanos só se reuniam com outros publicanos para comemorarem, celebrarem e fazerem festas. Por isso que Zaqueu, ele não tinha ainda, mesmo Jesus estando encerrando o seu ministério na terra, ele ainda não tinha visto a Jesus. O próprio texto vai dizer que ele vai subir num sicômoro para ver quem era Jesus. Então o próprio texto é claro, muito claro, e nos mostra que Zaqueu nunca tinha visto a Jesus. Certamente ele tinha ouvido falar das suas pregações
e também dos milagres que Jesus tinha feito, até porque a Bíblia Sagrada vai dizer que a fama de Jesus se espalhou por todo Israel e por toda toda a região circunvizinha, por todos os países vizinhos ou regiões vizinhas daquele tempo. Portanto, mesmo que ele nunca tinha visto Jesus, ele tem agora o desejo de ver, conhecer aquele homem de quem as pessoas falavam, dos milagres que ele fazia, das pregações que Jesus praticava. E a curiosidade de Zaqueu vai levá-lo até Jesus, que leva Jesus até a sua alma. A curiosidade de Zaqueu leva-o até Jesus, que leva Jesus até a sua alma. Observe que Zaqueu era um homem rico. A Bíblia faz questão de dizer que ele era rico. Nem todo publicano que é citado nas Escrituras diz que ele era rico, mas o texto faz questão de dizer que Zaqueu era um homem rico. Só que a riqueza de Zaqueu, a sua posição social e a sua função como chefe dos publicanos não eram suficientes para preencher a alma de Zaqueu no vazio existencial de Deus. Mesmo que Zaqueu fosse um homem rico, mesmo que Zaqueu fosse o chefe dos publicanos, mesmo que Zaqueu tivesse uma boa posição social, tudo que Zaqueu tinha, tudo que Zaqueu possuía, não era suficiente para preencher o vazio da sua alma, que era do tamanho de Deus. Nós vamos descobrir, e podemos descobrir, não só na história de Zaqueu, mas também pelos últimos acontecimentos desta semana, que dinheiro não é tudo, que posição social não é tudo, que sucesso não é tudo. Hoje acharam os restos do submarino que estavam nele, pelo menos 5 grandes milionários do mundo. 5 grandes milionários do mundo. Esses homens morreram. E para quem eles deixaram a sua fortuna? Para quem eles deixaram o seu dinheiro? Estes homens que, por curiosidade, quiseram conhecer ou ver algo que aconteceu na história e pagaram um valor exorbitante, que talvez daria para todos nós vivermos o restante da nossa vida, certamente acreditando eles que fariam esta viagem 8 dias e retornariam. Mas eles morreram no fundo do oceano, e o seu dinheiro, a sua riqueza, não puderam fazer nada por eles. Infelizmente, isto tem sido a vida de muitas pessoas, e por que não dizer até mesmo de muitos cristãos, que têm tirado, deixado, roubado a oportunidade de celebrar o Senhor no culto. Às vezes, quem sabe, para acrescentar um pouquinho a mais ao seu valor financeiro, à sua riqueza, ao seu dinheiro, quando haverá condições, situações que somente o Deus Todo-Poderoso poderá verdadeiramente solucionar. Portanto, volto aqui, por mais que Zaqueu tivesse uma posição social, fosse o chefe, o homem mais importante entre os publicanos na cidade de Jericó, nada disso foi suficiente para preencher o vazio da sua alma. A história de Zaqueu, ela vai se dar na última semana que antecede a morte de Jesus Cristo. Jesus está indo para a cidade de Jerusalém. E é claro que Jesus, ele nunca deu uma viagem perdida. Jesus nunca andava e nunca viajava sem propósito. Jesus não é como muitos de nós, que vivemos, dizemos servir a Deus, mas não sabemos qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Jesus nunca se movia sem um propósito. Todo lugar
toda viagem que Jesus fazia, Jesus já sabia por onde ia passar, o que ele ia fazer, qual pessoa ele ia salvar e os milagres que aconteceriam. E nesta última viagem de Jesus, dentre tantas viagens que Jesus Cristo fez de Cafarnaum para Jerusalém, esta é a última viagem de Jesus. Ele vai, depois desta viagem, ele vai ser morto, ele vai ser crucificado. Mas Jesus vai, por onde ele passa, ele vai fazendo aquilo que ele veio para fazer: resgatar as almas dos homens e fazer os homens entender que ter a bênção de Deus em nós é melhor do que ter a bênção de Deus ao redor de nós. Ele vai caminhando para Jerusalém na sua última viagem. O texto vai dizer no versículos anteriores que ele passa, e antes de chegar em Jericó, ele vai curar 2 cegos. Dentre estes, o mais importante deles é Bartimeu. E o texto vai dizer que antes de chegar em Jericó, ele cura este cego, que todos nós conhecemos a sua história, clama após Jesus: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Depois que Jesus cura estes 2 cegos, dentre eles o mais importante, é por isso que existem escritores sagrados que não citam os 2, mas apenas o mais importante dentre eles, que é Bartimeu. Jesus agora entra na cidade de Jericó. E todos nós somos sabedores que Jesus nunca andava sozinho. Jesus sempre estava acompanhado de uma grande multidão. Entre 5 a 25 mil era a quantidade de pessoas que geralmente acompanhavam a Jesus Cristo. Uns porque criam neles, outros porque eram curiosos e queriam ver os milagres que ele fazia, outros porque estavam apenas interessados naquilo que ele podia fazer. De qualquer forma, Jesus sempre andava seguido de uma grande multidão. E é justamente neste momento que Jesus entra na cidade de Jericó, que ele se depara com Zaqueu, em cima de um sicômoro. O sicômoro era uma figueira brava, que nascia nas terras das Palestinas, não em toda a terra, mas em alguns lugares da Palestina. Seu fruto era um figo azedo, que geralmente não era utilizado pelas classes altas, ou que tinha mais condições, mas era utilizado pelas famílias mais pobres, que não tinham condições de comer o fruto da figueira de boa qualidade. Como, segundo a sua anatomia, a sua botânica, diz que os galhos desta árvore começavam já a crescer rente ao solo e eram extremamente fortes. Zaqueu vai subir com facilidade nesse sicômoro, cujo propósito do seu coração era ver Jesus. Talvez o propósito no coração de Zaqueu não era nem ser salvo por Jesus. Talvez a intenção do seu coração nem era que Jesus se autoconvidasse para ir à sua casa. Talvez Zaqueu queria ver Jesus apenas por uma curiosidade, pelos milagres que ele tinha ouvido falar que Jesus tinha feito por ele. Porque ele escolhe subir num sicômoro? Primeiro, porque ele era de pequena estatura. Segundo, Zaqueu era um homem desprezado pela maioria do povo judeu, como eu já disse. Tanto os mais pobres como os mais ricos, a classe sacerdotal, tinha em comum o desprezo pelos publicanos. É tanto que, quando Jesus decide ir para a casa de Zaqueu, entrar na casa de Zaqueu, a Bíblia Sagrada vai dizer que, e vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Veja que a multidão que está seguindo Jesus, até mesmo aqueles que estavam sendo alcançados pelos milagres de Cristo, pelos milagres de Jesus, agora não entenderam o que Jesus fez.
ou o que Jesus acabara de fazer, porque o texto vai usar aqui um pronome de intensidade, dizendo que todos murmuravam contra ele. Todos murmuravam, ou seja, até mesmo aqueles que eram seus seguidores, até mesmo aqueles que diziam ser seus discípulos, passaram a murmurar de Jesus, porque viram Jesus entrando na casa de um pecador, na visão deles, na casa de um publicano, na casa de um cobrador de impostos. Então, por não entenderem o que Jesus Cristo estava fazendo e o que Jesus queria fazer, até mesmo os seus seguidores murmuraram contra Jesus. O texto diz que todos murmuraram ao ver que Jesus entrava num homem, na casa de um homem, que eles por si, a Bíblia diz um pecador, na expressão da multidão, ou seja, a multidão o considerava um pecador. Quem sabe até mesmo no meio daquela multidão não tinha um publicano, porque o publicano não costumava ficar no meio do povo. Mas quem sabe também tinha um outro tipo de pecador, não igual a Zaqueu. Talvez não na mesma condição de pecado de Zaqueu, que era cobrar imposto de forma exorbitante, 4 vezes mais do que se costumava ser cobrado, daquilo que o império pedia que fosse cobrado. A história vai dizer que era justamente isto que o cobrador de imposto fazia: cobrava 4 vezes mais dos pagadores de impostos. E quando a pessoa não pagava o imposto que era cobrado, eles os ameaçavam, fazia chantagem. E Champlin vai dizer que até às vezes mandava matar aqueles que não pagavam o imposto de acordo com aquilo que eles cobravam. Eles estavam murmurando agora de Cristo, porque Cristo tinha entrado na casa de um pecador. Porém, todavia, eu acredito que no meio daquela mesma multidão que murmurava, tinha alguém na mesma condição de Zaqueu, mesmo que não fosse no mesmo pecado. Porém, o texto vai dizer aqui que mesmo que a multidão murmurasse contra esta atitude de Jesus, é Jesus quem vai se oferecer para entrar na casa de Zaqueu. Isso é interessante, porque ela corrobora com as Escrituras, fortalece as Escrituras, porque as próprias Escrituras vai nos dizer que se dependesse do homem, ele nunca buscaria Deus. Se dependesse do pecador, o pecador nunca se voltaria para Deus. Se dependesse do pecador, o pecador, ele nunca, na verdade, reconheceria quem ele era, o seu estado, a sua condição, e se voltaria para Deus. A própria Bíblia vai dizer isso. Deus prova o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Você vai observar que nós nunca vamos ver o homem indo atrás de Deus. Nós sempre vamos ver o Deus indo atrás do homem, mas o homem nunca indo atrás de Deus. Mas como eu disse, a curiosidade de Zaqueu, no desejo de ver Jesus, também levou Jesus até a sua alma. Porque quando Jesus vai passando por debaixo daquela figueira, certamente ele muito bem sentado, devido à formação anatômica, a formação desta figueira, muito bem sentado, muito bem colocado, numa posição de privilégio, para ver Jesus passando. Jesus sabia exatamente aonde Zaqueu se encontrava. Jesus sabia exatamente qual era a necessidade de Zaqueu, mais profunda de Zaqueu. Que a necessidade mais profunda de Zaqueu não era só saber quem era Jesus, mas a necessidade mais profunda de Zaqueu era um sentimento na sua alma de que só Deus poderia preencher o vazio da sua alma e do seu coração. Alguém diz, os historiadores dizem, que a cidade de Jericó era uma cidade muito bem ornamentada, mas a sua estrutura nos tempos de Jesus tornava Jericó uma das cidades mais belas de Israel, diferentemente de outras cidades do Oriente,
porque a cidade de Jericó tinha sido reconstruída pelo imperador romano para Cleópatra. Era em homenagem a uma princesa egípcia. E por ter sido reconstruída, ou ter sido construída, tinha a nova e a velha Jericó, por ter sido construída em homenagem a uma princesa e por um imperador romano, ele trouxe para a formação da cidade de Jericó toda a estrutura e beleza da estrutura e da arquitetura romana. Mas hoje, nos dias de hoje, Jericó é uma cidade feia, destruída, árida, que já não tem mais a beleza que existe ou existia naquele tempo. E um determinado comentarista, ele faz uma comparação de que a vida de Zaqueu era como a Jericó construída de acordo com a arquitetura romana. Por fora era bela, por fora tinha beleza, por fora tinha estrutura, mas por dentro a sua alma era seca, a sua alma era árida, a sua alma não tinha beleza, a sua alma não tinha estrutura. Bendito seja o nome soberano do Senhor. E eu quero dizer para você que talvez essa seja a condição de muita gente aqui esta noite, tanto que está aqui como que nos ouve, que às vezes tem uma bela estrutura por fora, mas por dentro é árido, é seco, é vazio e é sem vida. Nesta noite, o mesmo Jesus que se convidou para entrar na casa de Zaqueu, ele também está pedindo para entrar na casa de alguém aqui esta noite, para mudar a estrutura, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Oh, glória ao nome de Jesus. Tem gente muitas das vezes, depois que coloca uma roupa, uma veste, ela tira uma foto, posta no perfil do seu Instagram, no perfil da sua internet, e ela está vestida por fora, uma beleza, mas por dentro está seco, está vazio, por dentro está precisando da água da vida, por dentro está precisando do Espírito Santo de Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Jesus vai se convidar para entrar na casa de Zaqueu. Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu quero pousar na tua casa. Veja que a presença de Jesus na casa de Zaqueu mudou a sua vida para sempre. Veja que Zaqueu era desprezado pela multidão, Zaqueu era desprezado pela classe sacerdotal, Zaqueu era considerado um pecador vil. Mas quando Jesus entra na casa de Zaqueu, Jesus muda a sua vida e Jesus muda a sua história para sempre. Porque eu nunca vi Jesus entrar na vida de alguém de verdade que ele não muda a história desta pessoa. Eu nunca vi Jesus entrar na vida e na casa de alguém que Jesus não mude a história desta casa, que Jesus não mude a história deste homem, que Jesus não mude a história desta mulher, que Jesus não mude a história desta família. Se a história não está mudada, é porque Jesus não é Senhor da casa ainda. Jesus pode até estar em algum cômodo da casa, mas Ele não habita em toda a casa. Mas se Ele habitar em toda a casa, eu não tenho dúvida que na casa que Jesus Cristo entra, a história daquela casa é mudada para sempre. Bendito seja o nome de Jesus. Diferentemente do jovem rico, que o jovem rico também tem um encontro com Cristo na caminhada para Jerusalém. Muitas coisas vão acontecer no último mês e na última semana do ministério de Cristo. Mas diferentemente do jovem rico, Zaqueu deixou Jesus entrar em sua casa, enquanto o jovem rico, no capítulo de número 18, que é o texto imediato ao capítulo de número 19, vai ter com Jesus na sua caminhada para Jerusalém. E quando Jesus vai indo para Jerusalém, o jovem rico, com o desejo de ter mais, de querer mais, de possuir mais, ele vai chegar para Jesus e vai dizer:
bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Ele não queria ter a vida eterna, ele queria herdar a vida eterna, porque este jovem rico tinha o seu coração no dinheiro. Jesus o ama, diz o texto. Jesus percebe que este jovem rico não está longe da salvação, porém Jesus lhe dá uma condição, e a condição você conhece, é ele vender todos os seus bens e dar aos pobres, depois seguir a Jesus e ter um tesouro no reino dos céus. Jesus disse para o jovem: você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Ele responde: tudo isso eu tenho feito desde a minha meninice, desde a minha mocidade. Mas Jesus vai dizer para ele: então vá, venda tudo quanto você tem, dê aos pobres, e você terá um tesouro no reino dos céus. Você herdará o reino dos céus. Ô meu irmão, eu vou parar aqui para abrir um parêntese nesta noite. Quantas pessoas, independente se ele seja rico ou não, como este jovem, estão deixando de possuir um tesouro no céu para possuir um tesouro na terra, um tesouro passageiro, um tesouro que vai perecer, um tesouro que o ladrão pode roubar, que a traça e a ferrugem podem correr e os ladrões podem minar e roubar. Quantas pessoas estão embaraçadas com coisas tão pequenas, mas Jesus diz aqui que é melhor você ter um tesouro no reino do céu. Bendito seja o nome dele nesta noite. Vai, tu herdarás um tesouro. Mas aquele jovem era adorador de Mamon. Aquele jovem, o Deus dele, o seu Deus verdadeiro era o dinheiro. O Deus daquele jovem era Mamon, não era Jesus Cristo. Aquele jovem foi embora entristecido, aquele jovem foi embora cabisbaixo, porque ele queria continuar adorando a Mamon e adorando a Jesus. Mas Jesus diz muito enfaticamente em Mateus 6, que ninguém pode servir a dois senhores. Independente de que esse senhor seja Mamon, o segundo maior no mundo em poder de influência. Pode até não ser Mamon, pode ser outra coisa. Este ídolo que às vezes está no coração de alguém, eu quero dizer para você: Deus não divide o coração de um adorador com outro Deus. Ou Deus é Senhor do teu coração, ou Ele não divide a tua adoração com ninguém. O jovem rico quer continuar adorando Mamon e quer adorar Jesus. Mas Zaqueu fez diferente. Enquanto o jovem rico desprezou a salvação de sua alma para continuar com sua riqueza, Zaqueu fez diferente. Em um dado momento na sua casa, era comum dos publicanos fazer isso quando se convertia. Mateus também fez a mesma coisa. Levi, quando se converteu, deu um jantar na sua casa para publicanos e pecadores. E Jesus foi na casa de Mateus também. E da mesma forma que Mateus fez, Zaqueu também fez. Ao receber Jesus na sua casa, evidentemente ele teve que receber os discípulos, os apóstolos que andavam com Jesus. E Zaqueu de repente se levanta, porque o texto diz: e levantando-se Zaqueu. Alguns historiadores acreditam que Zaqueu se levanta e toma essa atitude porque ele quer fazer com que as pessoas parem de murmurar, porque o texto está dizendo que quando Jesus entra na casa de Zaqueu, todos murmuram contra Jesus, porque Jesus entrou na casa de Zaqueu. Porém, todavia, a maioria dos pensadores não acredita, e eu também não acredito, que Zaqueu tenha feito isto porque queria fazer o povo parar de murmurar. Não, Zaqueu fez isso porque ele teve um encontro poderoso com Jesus, que mudou a sua vida, mudou seu comportamento, mudou a sua história. Bendito seja o nome de Jesus. Senhor, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. Oh, glória ao nome de Jesus.
Eu vou parafrasear o texto para você nesta noite. O que Zaqueu está dizendo aqui, quando ele tem um encontro com Jesus, quando ele decide repartir a metade da sua riqueza com os pobres, e ainda decide devolver àqueles que ele tinha roubado 4 vezes mais, ele estava dizendo para Jesus assim, em outras palavras: Senhor, depois que tu entrastes na minha casa, nada mais desta terra me satisfaz, porque a tua presença na minha casa é autossuficiente. Bendito seja o nome soberano de Deus. Eu vou deixar você adorar Jesus esta noite. Eu quero saber se Jesus é autossuficiente para você, ou então você é como o testemunho da irmã Débora aqui, que murmura de tudo, não está agradecido com tudo, fala mal de tudo, ou se Jesus é autossuficiente para a tua vida nesta noite. Eu vou esperar você dizer para Ele isto. Bendito seja o nome de Jesus. Quando Jesus entra na casa de alguém, Jesus é suficiente, Jesus preenche, Jesus é tudo. Bendito seja o nome soberano do Senhor. Então veja que a primeira coisa que Jesus provocou na casa de Zaqueu, quando Jesus entrou na casa dele, foi alegria. O texto vai dizer que quando Jesus disse: Zaqueu, hoje me convém pousar na sua casa, o texto vai dizer: e ele o recebeu. A nossa tradução usa uma palavra mais poderosa para a palavra alegria. O texto diz assim: e ele o recebeu com júbilo. Oh, glória ao nome de Jesus. E ele o recebeu com júbilo. Que júbilo, traduzido para nosso entendimento, é alegria. Então a primeira coisa que acontece na vida de alguém, quando Jesus entra, é que Jesus produz alegria na vida desta pessoa. Eu sei, existem pessoas que já sentiram alegria quando aceitaram Jesus, quando entregaram a sua vida a Cristo, quando caminharam com Ele, mas com o passar dos tempos foi perdendo a alegria. E a alegria nem sempre se perde por causa das lutas. A alegria nem sempre se perde por causa das provações. A alegria nem sempre se perde por causa das dificuldades. A alegria se perde quando nós vamos perdendo Jesus. A alegria se perde quando nós vamos perdendo a comunhão com Jesus. Oh glória, eu te dou uma prova bíblica. Paulo e Silas estavam na prisão à meia-noite, amarrado, apanharam, mas eles louvavam, eles celebravam, eles adoravam a Jesus. Oh glória, porque mesmo estando preso no tronco, a alegria de Jesus preenchia as suas almas. Por que às vezes existem muitas pessoas que perderam a alegria de congregar, a alegria de cultuar, a alegria de celebrar, a alegria de adorar? Porque estão perdendo Jesus. E quando nós estamos perdendo Jesus, evidentemente nós também perdemos a alegria. Eu não sou incoerente. Eu sei que ninguém vai sair dando brados de alegria quando está passando por uma provação, quando está sofrendo uma dor, uma perca, quando está sendo tratado num hospital, numa UTI, assim por diante. Mas mesmo assim, mesmo nesta condição, que Jesus entrou na sua casa, ele sabe quem é Jesus para ele. Ele sabe quem é Jesus para a sua vida. Ele pode passar pelo que vier e surgir o que surgir. Ele sabe que Jesus é o motivo da sua alegria, que Jesus é o motivo da sua felicidade. Bendito seja o nome do Senhor. Porque alegria e felicidade não é uma condição, mas é uma decisão. Bendito seja o nome de Jesus. Paulo e Silas na prisão, em vez de questionar porque estavam ali, eles sabiam que tudo na vida deles era uma providência do Deus Todo-Poderoso. Então, vivendo ou morrendo, eles decidiram adorar, decidiram orar e decidiram cantar ao Senhor, glorificando o nome poderoso de Jesus. Eu nunca vi uma pessoa sem alegria chegar a lugar nenhum. Eu nunca vi uma pessoa sem alegria conquistar alguma coisa. Eu nunca vi uma pessoa sem alegria ter propósito, ter alvo ou objetivos.
A Bíblia Sagrada diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Às vezes, meu irmão, minha irmã, quantas circunstâncias batem na nossa vida, quantas lutas tocam na nossa vida, quantas batalhas batem na nossa porta, e às vezes nós sentimos no próprio corpo e na própria pele, pelo sofrimento da dor física ou da dor emocional. Mas quando você levanta os olhos e você sabe a quem você adora, você sabe que o teu Jesus é maior do que toda circunstância e de que toda condição que porventura você tenha que enfrentá-la. Existem muitos fatores para nós continuarmos servindo ao Senhor, muitos, mas um deles é a alegria do Senhor é a nossa força. Oh, bendito seja o nome soberano de Jesus. Às vezes você pode estar passando por uma dificuldade, alguém te perguntar: você está feliz? Não, eu não estou feliz. Como é que eu estou feliz numa luta? Como é que eu estou feliz numa prova? Como é que eu estou feliz numa dificuldade? Mas tem uma coisa aqui dentro de mim que não me deixa parar, que não me deixa desistir, que não me deixa perder a esperança. Existe algo dentro de mim que me faz acreditar, e este algo é Jesus. Porque quando Jesus entra na nossa casa, Jesus leva a alegria. Aleluia. E casa aqui é metafórico, pode ser casa, família, pode ser casa, você, oh glória, porque Jesus fala isso: eu estou na porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na tua casa, oh glória, cearei com você e você ceará comigo. Eu quero crer nesta noite que se em algum momento da caminhada você foi perdendo Jesus, Jesus está dizendo de novo: deixa eu entrar na tua casa, porque eu quero entrar com alegria, com júbilo, com gozo. Bendito seja o nome de Jesus. Zaqueu não esperava que Jesus entrasse na sua casa. Ele não esperava isso. Zaqueu não esperava. Ele era desprezado por todos. Mas Jesus mostrou, irmãos, que quem abre a porta da sua vida para Ele nunca mais será o mesmo. Oh, glória ao nome de Jesus. Eu vou deixar você adorar Jesus. Amarrando, rece, ai, tio, rece. A entrada de Jesus na casa de Zaqueu produziu mudança de vida. Veja, a disponibilidade de devolver e repartir mostra a sua conversão. Então Jesus entrou na casa de Zaqueu e levou alegria. Mas não levou só alegria. Ao entrar na casa de Zaqueu, e a disponibilidade, ele não foi incentivado nem ensinado por Jesus, como Jesus fez com o jovem rico, porque para cada pecador, Jesus tem uma forma de abordar. Jesus sabia que o Deus do jovem rico era o dinheiro, então ele só faz essa abordagem com o jovem rico. Mas na casa de Zaqueu, mesmo sendo rico, Jesus não pede que Zaqueu faça o que ele diz que vai fazer. O que Zaqueu diz que vai fazer é uma atitude dele, é uma decisão dele, é uma decisão do seu coração. Por quê? Porque a alegria de Jesus na vida e na casa de Zaqueu produziu conversão, arrependimento. Zaqueu se converteu, aleluia, de tal forma que ele toma uma decisão, e é a decisão de servir ao Senhor. Ou seja, aquilo que eu já falei, Jesus passaria a ser autossuficiente para ele. Quando Jesus, irmão, é autossuficiente para mim, as outras coisas são apenas um complemento nesta terra. Oh, glória ao nome de Jesus. Por que, pastor Arnaldo? Porque quem tem Jesus não tem nada, mas quem tem Jesus tem tudo. Bendito seja o nome dele nesta noite. E para encerrar, a entrada de Jesus na casa de Zaqueu
levou consigo salvação. Jesus disse: hoje veio a salvação a esta casa. Então, quando Jesus entra na casa de Zaqueu, tem alegria. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, tem conversão. E quando Jesus entra na casa de Zaqueu, tem salvação. Oh, glória ao nome de Jesus. Foi Jesus quem disse: hoje a salvação entrou nesta casa. O texto é muito claro. O que o texto nos dá a entender, fazendo uma antítese, é que nem toda a casa a salvação entrou, mas naquela casa a salvação entrou nela. Hoje a salvação entrou nesta casa. Oh, glória! Porque aonde Jesus Cristo entra, tem salvação. Oh, bendito seja o nome soberano do Senhor Jesus. Existe, meus irmãos, cerca de 33 benefícios relacionados à salvação. Talvez se você olhar o texto assim, você lê e pensa: a salvação entrou nesta casa, e você pensa só na salvação da alma. Mas a salvação é apenas a porta de entrada para os benefícios do céu. E existe pelo menos 33 benefícios relacionados à salvação. Eu não vou citar 33 benefícios relacionados à salvação, mas quando a salvação, ou melhor, quando Jesus entra na casa de alguém e a salvação entra com ele, entra perdão de pecados, entra redenção, entra reconciliação, entra justificação, entra regeneração, entra adoção, entra libertação do poder das trevas para a luz, entra comunhão, entra vida eterna, entra poder, entra batismo no Espírito Santo, entra aquele que tem poder de abrir a porta que está fechada. Quando a salvação entra, entra a bênção de Deus na sua totalidade. Bendito seja o nome de Jesus. Diga para o irmão que está do seu lado, é a última vez que eu vou pedir, diga assim para ele: quando Jesus entra na nossa casa, diga para ele, o céu entra com ele. Fique de pé adorando Jesus esta noite. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Quando a salvação entra na nossa casa, o céu entra com Jesus. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Eu vou esperar você sair do teu lugar esta noite para nós orarmos. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Vamos encerrar o culto de vitória e libertação no altar. Eu vou pedir aos obreiros que desçam. Se tiver alguém que precisa receber a unção com óleo, fica aqui no meu lado esquerdo, seu direito, que o presbítero vai te ungir nesta noite, porque eu creio no milagre de Deus. Eu creio no milagre de Jesus. Eu creio. Se você, pastor, eu já sou crente, pastor, você pode pensar: será que não é incoerente essa mensagem? Eu já entreguei minha vida a Jesus. Será que entregou mesmo? Será que Jesus é Senhor da tua casa mesmo? Será que Jesus é Senhor de tudo da tua vida mesmo? Ou Jesus é como aquela história do jovem? Vocês já me ouviram contar aqui? Do jovem que estava passando por luta, por problema, por dificuldade. E aí ele vai pedir para Jesus entrar na casa dele. Jesus entra na minha casa, venha fazer uma visita na minha casa. E Jesus vai visitar ele. E ele recebe Jesus com alegria na sua casa, como Zaqueu. Só que quando ele está conversando com Jesus e contando suas lutas: Jesus, a minha luta, a minha prova, estou passando. Aí começa um barulho na cozinha da sua casa. Jesus quer se levantar para ir ver o que está acontecendo na cozinha da casa do jovem. Mas ele se lembra que Jesus não pode ir na sua cozinha, porque a pia está cheia de garrafa de uísque, de cerveja, de vinho. E ele pensa: Jesus não pode ver isso na minha casa. Não, Jesus, eu vou, fica aí. E quando eu chegar lá, a porta está entreaberta e Satanás está querendo entrar na casa daquele jovem. Ele luta com o diabo, luta com o diabo, luta. Vence com muita dificuldade, fecha a porta, volta. Pois é, Jesus, a minha luta. Barulho no quarto. Naquele tempo,
No quarto dele tinha revista da Playboy, mas se fosse hoje é o celular, a internet. Jesus se levanta para ir no quarto dele. Ele se lembra que Jesus não pode ir lá porque a sua cama está cheia de revista da Playboy, de mulher nua, seminua. Jesus não pode vir aqui. A janela está aberta, Satanás querendo entrar pela janela. Ele luta com o diabo, perde, não perde, perde, não perde, perde, não perde, com dificuldade, manda o diabo embora, fecha a janela, volta e diz: Jesus, eu não entendo, o Senhor está na minha casa, mas o diabo já tentou entrar 2 vezes, Jesus. Jesus disse para ele: é porque você só me deu a sala da sua casa, você não me deu sua casa toda, você não me deu todos os cômodos da sua casa, você só me deu a sua sala. E enquanto você não me der sua casa toda, você só me der metade da sua vida, parte da sua vida, enquanto você fizer isso, o diabo vai ficar entrando em partes da sua vida. Mas me dê sua casa toda e eu mudarei você. E aquele jovem faz como Zaqueu, confessa: Senhor, o Senhor não foi na minha cozinha, porque está cheio de garrafa de bebida, o Senhor não podia ver. O Senhor não foi no meu quarto, porque está cheio de revista pornográfica, o Senhor não podia ver. Eu confesso, e agora eu quero te entregar toda a minha casa. Senhor, eu quero te entregar minha sala, minha cozinha, meu quarto, meu banheiro, minha despensa. Eu entrego minha casa a ti. Aleluia. Alguém bate na porta da frente. Jesus agora é o dono da casa, pergunta para o dono: eu posso ir abrir? Ele disse: pode, Jesus, a casa agora é tua. Quando ele abre, Jesus abre, é Satanás. Quando Satanás vê que é Jesus, Satanás diz: desculpa porque eu bati na porta errada. Porque Satanás não entra na casa que Jesus está. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Eu vou esperar você adorar Jesus. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti. Que tipo de crente você é? O crente da figueira ou o crente da casa? Tua atenção. Que tipo de crente você é? Aquele que ainda está no seguro, ou aquele que Jesus foi convidado para entrar na tua casa nesta noite? Você vai escolher ficar olhando Jesus de longe, ou vai escolher receber Jesus na tua casa nesta noite? Sou pequeno demais, me dá a tua paz, largo tudo pra te servir. Eu conheço Jesus que eu sigo e que eu prego. Oh, glória ao nome de Entra na Jesus. minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Vai adorando, irmão. Fecha os olhos, irmão. Vai adorando. Como Zaqueu, eu quero subir Vai adorando, igreja. Vai adorando enquanto Jesus liberta. o mais alto Glória ao nome de que eu Jesus. puder, só Em nome pra de te Jesus, vai caindo qualquer ver, olhar todo para espírito do mal, a autoridade que há no nome de e Jesus, chamar queima Jesus. tua atenção. Vai queimando agora, para Jesus. mim. Eu preciso bendito seja o nome de Jesus. Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou As irmãs só auxilia, viu? Só auxilia, deixa o presbítero orar. Me dá a tua paz. glória ao nome de Jesus. Largo tudo pra te servir. Oh, bendito seja o nome de Jesus.
Vamos orando. Continue adorando. Quando Jesus opera na vida desta mulher, Ele vai operar na tua vida. Não se distraia. Isso aí é uma estratégia do inimigo para distrair você, para você perder a tua bênção, para você perder o que Deus quer fazer na tua vida. Não se distraia, não. Fecha teus olhos e começa a adorar. Vem cá, presbítero, vem cá, vem cá, vem cá. E chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Vai quebrando, vai Eu descendo toda a preciso cadeira. de ti, Toda legião, vai nessa noite. Vai destruindo agora. Vai aonde tiver, aonde vier, vai alojar, vai tocando e vai libertando Jesus. Nesta noite, pelo poder do sangue, toda obra de mundo de entra magia na negra minha vai sair casa, dentro de Jesus. entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas e ensina a santidade. Eu quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Vai trazendo, papai, milagre. Vai Entra na soltando minha casa, consciência. entra na Vai minha quebrando vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas e ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Glória ao nome de Jesus. Faz um milagre em mim. Bendito seja o nome de Jesus. Nós ministramos a oração da fé sobre o teu povo nesta noite, Senhor. Pregamos a tua palavra e está escrito que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra. O Senhor é Deus e de acordo com a necessidade da vida, da casa, de cada um, que o Senhor entre com providência, produza alegria, arranca essa tristeza profunda, essa depressão, esta opressão, essa ação maligna que tem procurado roubar a alegria, a paz. Nós ministramos nesta noite um batismo de alegria sobre a vida do teu povo, Pai, em nome de Jesus. Quando o Senhor está na casa, o mal não pode prevalecer. Então ministramos de acordo com a necessidade de cada um a oração da fé. Entra com providência, opera o milagre, sustenta teus filhos debaixo da tua mão poderosa. Cada casa aqui representada pela presença do teu filho, que o Senhor vá lá nesta noite, visite esta casa, visite esta família. Senhor, envia teu anjo para visitar os cômodos desta casa, em nome de Jesus, fazendo, meu Pai, uma limpeza no mundo espiritual, destronando toda a legalidade do inferno, que toda porta de legalidade seja fechada e selada pelo poder do sangue de Jesus. Assim nós ministramos o milagre, as bênçãos, todos os benefícios da salvação sobre a vida daqueles cuja casa Tu és Senhor. Pai, nós oramos te pedindo isto em nome de Jesus. Diga amém, meu irmão. Que Deus te abençoe. Creia